Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Rafa Coitinho e hoje a gente vai para mais um vídeo da playlist Profissão Marketing. Só que, diferentemente dos vídeos anteriores, onde a gente falou da história do marketing, de marketing 4.0, que eram questões mais teóricas, nesse aqui a gente vai pôr a mão na massa e a gente vai criar uma interface gráfica, um layout aí para um marketplace. Mas antes de a gente iniciar, eu te convido a, se você não é inscrito ainda, já se inscrever no canal, já ativar também o sininho de notificações e se ao final desse vídeo você gostar desse vídeo, eu te peço encarecidamente aí que você dê o seu like, que você curta esse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque é isso que faz a gente se manter, é isso que faz a gente poder criar novos conteúdos, produzir novos conteúdos aí para vocês. Para a gente iniciar então o nosso projeto, eu já vou abrindo aqui o nosso Adobe XD e repare, se você ainda não é ambientado com XD, repare que já logo no início aqui ele dá algumas opções de resolução. Então para smartphones, para web, para Instagram e personalizado. A gente vai utilizar o de web aqui porque inicialmente a gente vai compor, a gente vai criar essa nossa interface aí para a web, tá? Então aqui a gente já tem o nosso stage. Beleza? E aí para a gente iniciar, eu acho que nada mais importante do que a gente pesquisar algumas referências ou mesmo a gente perguntar para o nosso cliente alguns sites que ele goste para a gente não precisar iniciar do zero, para a gente ter um direcionamento de como criar essa interface que fique, logicamente, dentro do gosto, dentro da expectativa do que o nosso cliente espere, tá? Então, rapidamente, a gente vai fazer algumas pesquisas no Google para a gente ver se a gente encontra algo relacionado a esse segmento que a gente vai trabalhar. Só para vocês entenderem, essa interface, esse layout que a gente vai desenvolver é para um marketplace voltado para coisas rústicas. Então, relógios rústicos feitos de madeira, parte também aí de serralheria, de móveis industriais, facas de churrasco, tábuas de churrasco, enfim, vão ser diversos elementos, diversos produtos rústicos. Então a gente vai ter que buscar alguma coisa, pesquisar alguma coisa que nos referencie, que nos direcione em relação a esse segmento. Bom, já estamos aqui então no nosso Google para fazer as nossas pesquisas e uma dica rápida. Como eu já sei que esse site, esse marketplace vai ser desenvolvido em WooCommerce, que é uma extensão que transforma o WordPress numa loja virtual, num e-commerce, eu já vou buscar aqui então por WooCommerce Themes, que seria template, seriam modelos visuais para o e-commerce. Eu ainda vou colocar aqui o wood, que significa madeira em inglês, para a gente trazer, como é um segmento rústico, né, para a gente trazer layouts que sejam mais ou menos dentro dessa ideia. E aí eu vou entrar aqui em imagens e eu vou ter diversas opções aqui de templates que eu posso utilizar para me basear na criação do meu layout, da minha interface, beleza? Eu já escolhi um aqui, então eu escolhi esse Woodmart e a gente vai então transformar agora, converter o visual do Woodmart pro nosso layout, para a interface aí que a gente quer. Por que a gente faz isso? Porque depois, quando o desenvolvedor for fazer a criação, ou mesmo se você que for desenvolver, ele pode basicamente instalar esse template e aí ir personalizando e refinando e trazendo os elementos que foram criados na nossa interface. Aqui para dentro a gente já tem a estrutura previamente aí montada, pronta, beleza? Facilita bastante o trabalho. E aí, para facilitar ainda mais, eu vou dar alguns Ctrl- aqui no nosso template de demonstração e eu vou dar um print screen e vou copiar o que a gente tem aqui na imagem, tá? Vou voltar lá no nosso XD e vou colar então a nossa imagem aqui e ampliar ela até o tamanho total aí da nossa resolução. Beleza? Se eu clicar aqui no web, ó, veja que ele tem essas bolinhas aqui e eu posso ir expandindo aqui. Então vamos expandir até o tamanho aí total do que a gente tem aí do nosso layout. Beleza, vamos voltar lá, vamos pegar o restante aqui que ficou faltando, vamos dar mais um print screen então e vamos copiar o restinho aqui para a gente ter já o layout completo para a gente poder se basear. Beleza? E aí vamos novamente lá, vou dar Ctrl- aqui para tirar o zoom, vamos novamente aqui, vamos esticar então aqui até o finalzinho. E aí a gente tem então o nosso layout já basicamente montado aqui. O que a gente precisa fazer agora é ir substituindo
essas imagens, esses textos para alguma coisa que fique dentro da nossa área, do segmento que a gente está desenvolvendo essa interface para depois sim poder apresentar para o cliente, tá? O cliente, logicamente, não precisa saber que você está fazendo esse processo, isso é um processo interno que eu utilizo, que facilita muito, otimiza muito o tempo e a assertividade do projeto. Então, logicamente, o cliente não vai ficar sabendo disso, você pode utilizar isso como aí um processo interno seu, beleza? Tem projetos que o cliente solicita que seja feito inicialmente um wireframe, ou que mesmo a empresa, a agência, ela desenvolve o wireframe, que seria a estrutura principal dos blocos, para que aprove isso anteriormente com o cliente, para depois desenvolver então o layout visual mesmo, as imagens, tá? Então assim, se a gente fosse utilizar isso aqui para a gente poder constituir aí, criar o nosso wireframe, o que a gente poderia fazer então? A gente poderia então basicamente, né, já clicar aqui na nossa imagem, a gente poderia tirar aqui um pouco da opacidade para deixar ela só de fundo, então vamos deixar aqui com 30 mais ou menos de opacidade. Deixa eu pegar lá também a nossa segunda imagem e colocar aqui 30 de opacidade também. E aí legal, agora a gente pode então iniciar o nosso projeto aí de wireframe em cima do que a gente tem aqui. Beleza? Então aqui a gente tem algumas ferramentas, né, como quadradinhos, bolinhas, triângulos, linhas e etc. Aqui a gente já tem a estrutura que a gente quer para montar a nossa interface, que depois o programador vai simplesmente precisar instalar esse template aqui. E aí aqui então a gente vai começando a montar a nossa estrutura de wireframe. Então eu já vou criar um bloco aqui. Veja que quando eu passo aqui, ó, ele alinha, então ele aparece uma linha azul ali que faz o alinhamento, tá? Então vamos criar aqui um segundo bloquinho. Para ficar do mesmo tamanho, vamos copiar ele aqui e vamos jogar, ó, veja o alinhamento aqui já com as linhas azuis. E aí vamos pegar um terceiro que a gente vai alinhar aqui e vai alinhar até aqui embaixo. Beleza, já temos então a nossa primeira estrutura montada aqui. Depois você pode, né, colocar uma corzinha. Então vamos imaginar aqui que eu fosse colocar um cinzinha aqui, para dar já uma corzinha aqui nos nossos blocos. E aí eu vou então montando toda essa nossa estrutura do wireframe, tá? Outro ponto interessante de a gente atentar aqui, para quem ainda não conhece o Adobe XD, é que a gente tem aqui algumas opções, ó. Então eu tenho aqui as opções de plugins. E aí basicamente se eu clicar aqui em mais, ele vai me abrir o Creative Cloud e aí eu poderia pesquisar aqui, por exemplo, por icon. E aí ele vai primeiro me trazer tem uma imagem uma cena meio forte ali, algumas opções do próprio Adobe XD, tá? E aí aqui embaixo ele me traz então plugins, e aí eu poderia estar instalando esse plugin. E a partir do momento que eu instalo esse plugin, ele fica aqui e aí eu posso utilizar ele. Então aqui vamos imaginar, né, que eu quero dizer que nesses blocos aqui eu vou ter imagens. Então eu poderia buscar aqui por imagem, poderia escolher aqui um icon de imagem, ele vai me aparecer aqui em cima, vou ampliar ele aqui um pouquinho e aí eu posso trazer ele aqui para dentro, dizendo que aqui, esse bloco aqui do meu wireframe vai ser uma imagem, beleza? Posso mudar a cor aqui, enfim, aqui do lado eu tenho então minhas propriedades, minhas ferramentas aí onde eu posso estar mudando cor, mudando algumas especificações de fonte, enfim, todos os parâmetros ali que eu quero alterar, tá? Então vou basicamente dar Ctrl C, Ctrl V aqui para marcar aqui todo o meu layout e dizer que isso aqui tudo são imagens de banners aí, que provavelmente vão ser banners que levem para as categorias.
Bom, e assim finalizamos então o nosso wireframe. Lembrando que o wireframe ele não é a interface final, ele é apenas uma blocagem de conteúdos onde a gente estrutura esses conteúdos para que o cliente aprove essa disposição, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, eu te convido a já se inscrever, já ativar também o sininho de notificações. E se você está gostando desse vídeo, se puder, por gentileza, por favor, aí, dá um like e compartilhar com o maior número de pessoas, de amigos que você puder, porque é isso que ajuda o canal a se manter, ajuda o canal a crescer e a eu ter tempo aí de estar produzindo outros conteúdos para vocês.